Bom, eu acredito que esse vídeo ele sirva para romper barreiras e denominar as identidades. Então, as pessoas muitas vezes dizem para a gente assim: ah, mas para que tanto nome? Para que cis? Para que trans? Para que tanta denominação? Né? Porque é assim que as pessoas gostam de ser identificadas. Ser identificado é ser reconhecido. E quando a gente fala em orientação sexual e identidade de gênero, a gente tem que se lembrar do princípio constitucional da igualdade, que diz dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades. Então, agora eu vou voltar para o slide e quem vai dar continuidade à nossa apresentação vai ser o Elvis. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Sim. Boa tarde. Sim. O slide ainda não apareceu. Tô entrando. Tá. Eu vou falar um pouco sobre a lei anterior brasileira. Na verdade, eu vou dar mais ênfase ao processo que teve sobre o que aconteceu na trajetória da luta LGBT, né? Porque, na verdade, uma lei específica brasileira em defesa ao grupo LGBT não existe, né? O Brasil ele foi incluído no processo de criminalização em 2019 pelo Supremo Tribunal Federal, junto com a lei 7.716 de 5 de janeiro de 89, que é a lei do racismo, né? E essa lei é que ampara o grupo LGBT na questão da criminalização de preconceito. E a Lei 10.216 de 2001, né, conhecida como a Lei Antimanicomial, né, protege os portadores de transtornos mentais contra a discriminação na orientação sexual, e a Lei 2.852 de 2013, o Estatuto da Juventude, protege os adolescentes e os jovens da discriminação pela orientação sexual também. Né? Mas uma lei específica no Brasil para proteger o grupo LGBT não existe. Então, eu vou falar um pouco sobre os momentos históricos importantes que culminaram em avanços jurídicos em defesa das pessoas LGBTQIA+, no Brasil. Começou em 1930, com Dom Pedro I, que descriminalizou a homossexualidade quando ele assinou o Código Penal do Império, e desse Código Penal foi excluído a sodomia, que antes, quando veio o Império de Portugal, a sodomia era considerado que é a prática homossexual, né? Na época, a prática homossexual era considerada crime. Então, nessa lei do Império, não era mencionado mais como crime, então foi excluído a sodomia como crime. Em 1969, o Código Penal Militar não estabelecia proibições de alistamento de homossexuais, mas ainda permaneceu no capítulo 7, crimes sexuais como a pederastia, que também é uma prática homossexual, considerada uma prática homossexual. Em 1985, o Conselho Federal de Medicina retira da sua lista o homossexualismo, que antes era tratado como um transtorno mental.
Em 1997, o Conselho Federal de Medicina publica em sua resolução de 1482 a cirurgia de redesignação sexual e autoriza hospitais universitários a realizar em caráter experimental, que é a cirurgia de mudança de sexo. Em 1999, o Conselho Federal de Psicologia, por meio de resolução, estabelece que a homossexualidade não se constitui um transtorno mental e proíbe os profissionais de psicologia a realizarem, ofertarem e participarem de eventos que propõem o tratamento e cura da homossexualidade. O Brasil foi o primeiro país no mundo a proibir as terapias de conversão da homossexualidade. Em 2000, o INSS reconhece a união estável de casais homoafetivos, né? Apesar de ter tentado derrubar com uma liminar da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, no Supremo Tribunal Federal, esse reconhecimento, mas não conseguiu, né? O Supremo Tribunal Federal não reconheceu, não reconheceu essa liminar. Eles não conseguiram derrubar a liminar do reconhecimento, né, no caso da união estável. Em 2004, a Superintendência de Seguros garantiu o direito aos homoafetivos da indenização no caso de morte do companheiro ou companheira. Em 2006, a Lei 11.340, conhecida como a Lei Maria da Penha, entre outras medidas, passou a prever a união homoafetiva feminina e também tem sido usada na justiça para coibir a violência doméstica contra mulheres transexuais e travestis femininas. O Conselho Nacional de Imigração autoriza que estrangeiros de união homoafetiva tenham visto, através da resolução normativa número 77, e também em 2008 o SUS passa a realizar cirurgia de redesignação sexual, desde que se enquadre nos critérios de se identificar com o gênero do nascimento e tenha fobia da sua genitália. Então, no caso, o SUS ele realiza a cirurgia de mudança de sexo, só que as pessoas precisam se encaixar no critério de não se identificar com o gênero, né? Ou seja, ter nascido no corpo masculino e não se identificar com aquele corpo e ter fobia do seu órgão sexual. Em 2010, o Ministério do Planejamento e Desenvolvimento e Gestão assegura aos servidores públicos travestis e transexual o uso do seu nome social. E nesse mesmo ano, a Agência Nacional de Saúde publica a súmula que autoriza casais do mesmo sexo a incluir o seu companheiro ou companheira como dependente no plano de saúde. Em 2010, o presidente Lula assina o decreto que estabelece o dia 17 de maio como Dia Nacional de Combate à Homofobia. Também em 2010, ele assina o decreto que cria o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Proteção de Direito aos LGBT. E em 2010 também, o Ministério da Fazenda, através de uma portaria, estende o direito de declaração conjunta aos casais homossexuais. Em 2011, as pessoas do grupo LGBT ganham o direito de receber visita íntima nas penitenciárias. Em 2013, os cartórios são obrigados a realizarem em todo o país o casamento homoafetivo.
E em 2013 também, os casais homoafetivos conseguem adquirir a reprodução assistida. Em 2014, através de uma resolução, as transexuais masculinas e femininas são encaminhadas para unidades prisionais femininas. Em 2015, o STF ordena a exclusão dos termos pederastia e homossexual do Código Penal, que foi dito lá no começo que era que o Código Penal Militar, ele não proibia o alistamento de homossexuais, mas ainda mantinha como crime sexual a pederastia. E o STF mandou retirar essa parte do Código Penal Militar. Em 2016, a presidente Dilma assinou o decreto que reconhece a identidade de gênero de travestis e transexuais dentro da administração pública federal. Em 2017, decide que a união estável e o casamento possuem o mesmo valor jurídico em termos de direito sucessório, inclusive a união de homoafetivos. Em 2018, o Conselho Federal de Psicologia define através de resolução que a transexualidade não se trata de um transtorno mental, e Michel Temer assina um decreto onde pode-se usar o nome social nas identidades. E o TSE julga que os candidatos têm travesti e transexual têm direito a concorrer a cargos eletivos destinados aos gêneros aos quais se identificam. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal publica a resolução número 23.562, que garante o uso do nome social nas urnas e autoriza a alteração do nome de registro civil sem necessidade de cirurgia ou decisão judicial. A OAB proíbe, em casos de agressão LGBT, o advogado de exercer a profissão através de uma súmula. E em 2020, o CNJ aprova uma resolução que autoriza transexuais e travestis privados de liberdade a cumprir pena em presídio destinado ao gênero com os quais se identificam, e uma vez determinado isso, se preferem a detenção no convívio geral ou em alas e celas específicas. Bom, essas são algumas dos benefícios adquiridos no decorrer do tempo pelas pessoas do grupo LGBT, mas existem mais de 99 projetos de lei no Congresso, só que eles nunca foram aprovados, né? Só tramitam, mas nunca foram para frente. Então, não existe nenhuma lei específica que garante o direito. Geralmente, quem interfere ou dá uma força, digamos assim, é o judiciário, que sempre garante que o direito do grupo LGBT seja garantido. Bom, agora eu passo para o Caio. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou falar a respeito
das leis atuais, né, os aspectos da legislação atual, e vou trazer o que eu achei mais interessante para a apresentação. O projeto de lei 2653 de 2019, com a autoria de David Miranda, do PSOL, que cria os mecanismos para a proteção de pessoas em situação de violência baseada na orientação sexual, de gênero, característica biológica ou sexual, que hoje em dia, no âmbito jurídico e nas varas criminais, qualquer agressão contra a LGBTQIA+, é tratado como uma violência genérica, tanto quanto no ambiente doméstico. Por exemplo, contra 2 homens entram em conflito dentro da sua própria residência, quando é levado ao judiciário, é tratado como uma violência. A lesão corporal, grave ou leve. Não há uma distinção, como tem com a Maria da Penha, advindo de várias lutas das mulheres. E esse projeto de lei, ele traz isso e toma outras providências. Já o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero, que é a PL 134, que tramita no Senado, que ela é dirigida pela Maria Berenice, tem 135 artigos e trata sobre a previdência social para a sociedade LGBT e cria uma tributação diferente, que você, quando você não tem um trabalho que é de carteira assinada, né, um contrato formal, você não contribui para o INSS, e é o caso de muitos dos LGBTs que não conseguem acesso a emprego digno, de qualidade, e que assinem suas carteiras. Aí, esse projeto de lei traz esse, não diria um benefício, mas esse direito de poder pagar a instituição previdenciária para que você tenha a possibilidade de se aposentar um dia. E também traz penas para casos de preconceito e intolerância e toma outras providências. Já em 1830, a OMS tirou do rol de crimes, aliás, o Brasil tirou do rol de crimes a homossexualidade, mas apenas em 2019, a Organização Mundial da Saúde retirou a transexualidade do rol de transtornos de identidade de gênero. E aqui eu faço uma ressalva que a transexualidade é um termo que, se você for analisar a etimologia da palavra, ele se contradiz, porque a primeira parte da palavra é a respeito de um aspecto e a sexualidade, que é a segunda parte da palavra, se refere a outra coisa. Então, essa palavra em si, ela tem um teor pejorativo que traz em sua história uma maneira de você diminuir essa classe de pessoas, essa minoria, em função da sua sexualidade, da sua orientação, do seu gênero. Eu pesquisei sobre os estados brasileiros, sobre as leis LGBT, eu achei importante trazer que o Sul, né, os sulistas, que são um dos mais a região assim, mais preconceituosa do país, incluindo depois o Centro-Oeste, com o Mato Grosso, onde ocorre a maioria das mortes de LGBTs, tem leis ou projetos de leis que tramitam e que já entraram em vigor, e tem como eu posso dizer, assim, a teoria é muito bonita, mas não há prática. No Mato Grosso mesmo, nós temos no portal do governo uma ferramenta que chama LGBT. Você clicando nela, você tem acesso a todas as ações do governo estadual a respeito do LGBT. Saúde, segurança, políticas públicas, tudo tem lá. O que não tem lá é porque não existe. Não tem muita coisa, porque o governo do estado, por ser um estado voltado ao agronegócio, e a bancada ruralista e a bancada evangélica tem uma força muito grande ainda na legislação mato-grossense, não tem muitos avanços. Mas o que eu achei interessante foi que no estado do Paraná, que lá no portal do governo deles não há, pelo menos eu não encontrei, nem nada que faça menção. Mas no portal do estado da educação tem. Por que a legislação LGBT pode ser acessada pelo portal da educação? É algo que a gente pode pensar, que é isso aí, eu entendo que seja uma maneira de você esconder informações das pessoas que realmente precisam.
Eles falam que tem uma orientação conjunta, que é a número 2 de 2017, que é o nome social para menores de 18 anos nas escolas públicas daquele estado. Todas as escolas estaduais podem ter as suas crianças menores de 18 anos com um nome social no ato da sua matrícula e na chamada das escolas. A orientação 2 de 2010, ela também trata sobre o nome social para menores de 18 anos e para maiores de 18 anos que ainda estão em curso no sistema educacional do Estado. A Lei Estadual 16.454 de 2010 torna o dia 17 de maio combate da homofobia. Naquele estado, esse dia realmente é comemorado pelo governo, não como no estado de Mato Grosso, que passa em branco ou passa com uma propaganda ou outra, assim, que não há uma efetiva política pública de informação para a tratativa desse assunto. Continuando. Ficou mudo, Caio. Caio, ficou mudo. E eu falei que a orientação 1 de 2010 também trata da matrícula, que deve ser para incluir o nome social dos alunos. E essa inclusão na orientação, ela fala que ela não depende da autorização dos pais. Se a criança ou adolescente, ela se vê, ela se entende, ela quer ser chamada por um nome diferente daquele feito no seu registro civil, ela pode, fazendo uma solicitação na secretaria e na direção da escola, que deve acatar à vontade da criança ou do adolescente. Porque eles usam um respaldo jurídico do Código Civil falando que o nome, ele é intransferível e tem uma outra nomenclatura que me fugiu agora, que está no Código Civil a respeito do nome e sobrenome, né, o prenome, nome e sobrenome, e eles usam a mesma premissa, a mesma ideia. Se eu tenho um nome social que aquela criança se identifica, aquele adolescente se identifica, ele é intransferível, ele está ali para garantir a dignidade dela, como pessoa, como estudante, garantindo que o meio social dela seja urbano e que ela consiga se incluir na coletividade sem preconceito. Eles têm o Plano Estadual da Promoção de Políticas Públicas de Direitos LGBTQA+, que eu achei isso muito interessante, por ser um estado sulista, onde o preconceito ali, ele é visivelmente, ele está ali o tempo todo, ter um plano estadual de promoção de políticas públicas LGBT e de direitos é algo que eu vejo como um avanço muito significativo na legislação paranaense. Tem a Resolução 12 de janeiro de 2015, que instrumentaliza a identidade de gênero. Ela dá providências de como isso pode ser aferido, como isso pode ser tratado, onde que você vai, por que você vai, com quem você fala. Ele orienta. A termos, assim, mais recentes, nós temos a PL 420, de 2021, do senador Fabiano Contarato, que inclui no censo demográfico e econômico a orientação sexual e de gênero, porque todos nós sabemos que as políticas públicas e as maneiras de tratar a população brasileira, ela é feita com base no censo. Então, como que eu vou criar políticas públicas, como que eu vou fazer um combate à violência de uma minoria, se eu não sei quantas pessoas são, se eu não tenho dados a respeito disso, se eu não consigo dosar, mostrar, ter dados dessa população? A resposta é clara, não há. Não tem. Tanto que, no âmbito federal, vocês todos não veem uma política séria, sólida, baseada em dados, para ser o combate da homofobia, da transfobia, da bifobia, do preconceito em si, para o gênero e as orientações sexuais. Essa PL, ela está em trâmite ainda, no Senado, eu achei muito interessante, porque com isso você vai conseguir ver quanto é essa população, qual é a faixa etária dessa população, como é a vida dessa população, onde eles estão, como eles vivem, se estão mais nas favelas, se estão mais nos centros urbanos, onde eles estão, e onde o governo pode e deve agir para trazer para essas pessoas condições dignas de trabalho, segurança pública, saneamento básico e moradia, que são direitos de todos e estão na Constituição. A Portaria 4.032, de 2005,
do Estado lá traz o programa Brasil Sem Homofobia e propõe ações que garantem direitos à educação LGBT e promove o respeito à diversidade sexual e de gênero. A ideia da portaria é levar para aqueles LGBTs que estão marginalizados, que estão em situação de rua, que não têm acesso à informação, acesso à educação, levar para eles exatamente isso. Informação e educação por meio de políticas públicas estaduais para que todos tenham o acesso à educação garantido pela Constituição e esses possam ter alguma chance no mercado de trabalho ou na vida coletiva. Acredito que é isso, falei tudo, mas só deixo a crítica aí que com o nosso governo atual, a legislação, pelo menos esse último mandato do nosso governante atual, é algo muito difícil de ser feito, que acredito que é mais fácil nós termos um regresso do que um progresso, que estamos aqui, todos nós, sofrendo com isso, não só os LGBTs, mas aqui com ênfase a eles, que o nosso presidente, o nosso chefe de Estado, infelizmente, não promove políticas públicas e muito menos de combate. Também faço aqui o adendo que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso abriu processo administrativo contra o deputado que fez uma postagem na sua conta oficial do Twitter a respeito dos LGBTs, falando que ser homofóbico é uma escolha e ser homossexual também. A OAB se posicionou pedindo que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso abrisse processo dentro da instituição da casa, que caso isso não fizesse, a própria OAB iria promover uma ação judicial contra o parlamentar. Para evitar mais problemas, eu acredito, a Assembleia Legislativa fez o procedimento administrativo para averiguar a conduta do parlamentar e está em processo. Aguardamos o findar disso. E é isso, muito obrigado a todos. Como eu conversei com o professor Jefferson, eu preciso sair agora. Então, tchau, tchau, gente. Boa tarde. Estão me escutando? Boa tarde, meu nome é Amanda. Vou falar um pouquinho na perspectiva mundial das leis, né, que abrangem os LGBTs de maneira geral, de uma forma geral. A gente sabe que não existe uma lei única, né? Cada país vai tratar disso de uma maneira diferente, mas eu vou tentar trazer de uma forma geral como é a legislação no mundo. Para quem não sabe, existe um órgão, né, uma organização... Peraí, só um minutinho. Uma organização internacional, que é essa aqui que eu trouxe para vocês, a logo dela, que é a ILGA, que é a Associação Internacional de Gays e Lésbicas, Transsexuais e Bissexuais, e ela existe para promover a igualdade e a promoção dos direitos dos LGBTs ao redor do mundo. Pode passar, Vanessa. Essa minha parte eu baseei num estudo que foi feito pela LGA, são dados recentes de um estudo que foi feito ano passado, e eu vou compartilhar com vocês. Bom, o mundo, de uma maneira geral, ele avançou em relação aos direitos LGBTs. No entanto, a relação homossexual ela segue como crime em alguns locais ao redor do globo. Mas o questionamento que fica aí, quais são os países que ainda criminalizam a relação entre pessoas do mesmo sexo? A organização ILGA, Associação Internacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Trans e Intersexuais, com sede na Suíça, publicou recentemente um mapa que mostra qual é a situação legal dessa questão. Conforme o mapa mostra, em 9 países do mundo, incluindo 3 latino-americanos, existe uma proteção constitucional contra a discriminação por orientação sexual, seja de forma explícita ou por decisão da justiça. Quais países são esses? São a África do Sul, a Bolívia, o Equador, o México, Nepal, Portugal, Suécia, Fuji e a Suíça. Isso significa dizer que, em teoria, né, que como é uma lei, uma prerrogativa constitucional, todas as leis inferiores desses países devem seguir este princípio.
Esses são os países que são considerados com maior proteção legal existente hoje. No Canadá, a proteção constitucional foi introduzida na Carta dos Direitos e Liberdades mediante uma decisão da Suprema Corte. Para quem não sabe, essa carta, né, do Canadá faz parte da Constituição deles. Então, estabelece direitos e liberdades dos cidadãos canadenses. Pode passar, Vanessa. Ah, não passa não, pera aí. Deixa eu mostrar no mapa. Aqui no mapa, eu acho que ficou um pouquinho para vocês verem, um pouquinho pequeno, mas esses aqui em azul, ó, na América, aqui de forma geral, América Central, América do Norte, vamos de geografia um pouco, são os países aqui que existe maior proteção à comunidade LGBT, de uma forma geral aqui, e aqui nos países aqui da África, a gente pode perceber que são onde ainda, os países que ainda criminalizam os homossexuais, a prática homossexual, que vai desde 10 anos de prisão até prisão perpétua em alguns países. Agora pode passar. Segundo o Lucas Ramon, autor principal desse estudo que eu trouxe para vocês, o estudo que se baseia o mapa, no México, embora exista uma proteção legal, esse grupo de pessoas ele ainda convivem com uma situação de extrema violência. O que significa? Significa que, basicamente, o estudo ele não leva em conta a implementação efetiva dessas leis. Ou seja, embora seja garantido, de forma constitucional até, o Estado não se preocupa com a efetivação desse direito. A proteção com base na orientação sexual baseia-se principalmente nas pessoas gays, lésbicas e bissexuais. Ou seja, ela vai proteger primordialmente esse grupo de pessoas e, entretanto, elas não se preocupam com os transexuais. Ou seja, esse grupo de pessoas, eles praticamente não existem nesses países. Entretanto, o mapa indica as possibilidades de buscar o Estado no caso de violência ou discriminação, assim como os avanços legais que ocorreram nos últimos anos. Aí aqui, esse mapa aqui, ele vai mostrar a orientação sexual na América Latina. E aí vocês podem ver aqui que o Brasil, ó, é um país que ele tem ampla proteção. A Bolívia aqui é uma proteção constitucional. De uma forma geral, a América protege essas pessoas, mesmo que ainda de forma falha, como eu disse anteriormente, né? Que existe a proteção numa norma legal, mas não é efetiva muitas vezes. Na América Latina, houve oportunidades políticas com governos favoráveis a esse tipo de pessoas, conforme ensina o coordenador do estudo, embora a tendência atualmente seja contrária de ameaça aos avanços. Esse informe da ILGA, que foi baseado nesse estudo que eu trouxe para vocês, ele também inclui os dados sobre a situação dos crimes de ódio nos distintivos códigos penais desses países. Em 42 países estão criminalizados especificamente os crimes de ódio, ou eles são considerados agravantes as motivações de ódio contra esse grupo de pessoas. Pode passar. O Supremo, como já foi falado, né, no Brasil não existe uma lei específica que vai tratar sobre o assunto, mas o Supremo Tribunal Federal, ele criminalizou recentemente a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Mediante essa pesquisa, no outro extremo do espectro estão os países que criminalizam as relações sexuais consensuais entre pessoas do mesmo sexo. Em 70 países, a relação sexual entre pessoas adultas do mesmo sexo são consideradas legais ou estão penalizadas na prática. Desses 26 países vão penalizar somente os homens. 11 países castigam com pena de morte as pessoas adultas do mesmo sexo que mantêm relações sexuais consensuais, ou tecnicamente essa é uma pena possível. 26 países têm penas que vão de 10 anos de prisão à cadeia perpétua. 31 países penalizam com até 8 anos de prisão. 2 países criminalizam na prática esse tipo de relação.
Segundo esse estudo, vale salientar, o Brasil é considerado o segundo país mais avançado do mundo em direitos LGBT. Segundo o estudo Homofobia de Estado, atualização do panorama global da legislação publicado no ano passado, pelo ILGA. Hoje, 26 países reconhecem em todo o mundo o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Já em outros países, houveram algumas decisões favoráveis em tribunais, e em alguns outros, as leis protetoras acabaram por acompanhar a mudança social que já era evidente. Mas, em alguns casos, foram as próprias regras que atuaram como promotoras de mudança. E é isso. Ok, então, estão me ouvindo? Boa tarde a todos e a todas. Dando continuidade, eu vou falar sobre a jurisprudência. Como os colegas que me antecederam, né, infelizmente ainda nós não temos normativas, lei, que trata sobre o assunto, né? E também na área jurisprudencial também ficou aquém. Pouquíssima coisa a gente conseguiu encontrar. Vou passar para vocês aqui, né? É um mandado de injunção, certo? Do Tribunal Superior Federal. Aí tem o número dele, né? MI 99-42814-37 de 2012, né? Foi através que impetrou, foi a Associação Brasileira de Gays e Lésbicas e Transgêneros, né? Em relação ao Congresso Nacional e à União. E o que é a ementa desse mandato que ele nos trouxe? Ele vinha para regulamentar o direito constitucional, né, o mandado de injunção, dever do Estado de criminalizar as condutas atentatórias do direito fundamentais, como transfobia, discriminação inconstitucional, omissão do Congresso Nacional, mandado de injunção, julgado procedente. Então, esse mandado, né, ele vem com o seu teor, que é atentatório ao Estado Democrático de Direito qualquer tipo de discriminação, inclusive a que se fundamenta na orientação sexual das pessoas ou em sua identidade de gênero. O direito à igualdade sem discriminação abrange a identidade ou a expressão de gênero e a orientação sexual. À luz dos tratados internacionais, de que a República Federativa do Brasil também faz parte, desume-se da leitura do texto da Carta de 1988 o mandato constitucional de criminalização no que permite a toda e qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. A omissão da legislativa em tipificar a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero ofende um sentido mínimo de justiça, ao sinalizar que o sofrimento e a violência dirigida à pessoa gay, lésbica, bissexual, transgêneras ou intersex é tolerada, como se uma pessoa não fosse digna de viver em igualdade. A Constituição não autoriza tolerar o sofrimento que a discriminação impõe. A discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, tal como qualquer forma de discriminação, é nefasta, porque retira das pessoas a justa expectativa de que tenha igual valor. Ou seja, então, esse mandado de injunção, né, julgou o procedente, né, para reconhecer a mora inconstitucional do Congresso, ou seja, não temos ainda nenhuma lei, tramitou uma PL, que era a 122 de 2006, hoje ela está arquivada, né, foi arquivada em 2014, que tratava sobre essa criminalização. Então, como ela está arquivada, ainda não temos, não sei se ainda está tramitando alguma outra lei, como o colega anterior disse, mas ele falou sobre IBGE, então não temos ainda uma concreta. E o que esse mandato fez? Ele veio atender a tipificação prevista nos crimes, né, da lei número 7.716/89,
que os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, a discriminação por orientação sexual ou identidade. Então, esse mandado de segurança, esse mandado de injunção foi para reconhecer, né, enquanto o Congresso Nacional não efetiva uma lei, então, a Lei 7.716 também, ele vai tipificar como crime, né, a questão da discriminação ou preconceito, né. Pode passar, Vanessa, por gentileza. Aí a outra foi uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, né? Número 4.275, Distrito Federal. O relator foi o ministro Marco Aurélio, e mais o Edson Fachin, ministro, né? E foi julgado em 2018 e publicado em 2019. Então, tem como a ementa, né, ação direta de inconstitucionalidade, direito constitucional e civil, possibilidade, direito ao nome, ao reconhecimento da personalidade jurídica, à liberdade pessoal, à honra e à dignidade. Inexigibilidade de cirurgia de transgenitalização ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes. Ou seja, então, essa ação, ela foi procedente, né, por maioria, ela reconheceu, ela julgou procedente a ação para dar interpretação conforme a Constituição e o Pacto de São José da Costa Rica, ao artigo 58 da Lei 6.015 de 73, de modo a reconhecer aos transgêneros que, assim o desejarem, né, independente de cirurgia de transgenitalização ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, o direito à substituição de prenome e sexo diretamente no registro civil. Então, ou seja, não precisa, basta o transgênero, né, desejar, ele pode estar fazendo essa troca do nome e o prenome. É isso aí. Pode passar, Vanessa. Olá, boa tarde. Conseguem me ouvir? Oi? Oi. Estão me ouvindo? Sim. Ah, ótimo. Então, me coube a parte de fazer a conclusão deste trabalho. Depois de ouvir, né, esses colegas fera, fico até meio sem jeito, mas tudo bem. Vamos lá. Para fundamentar a parte do trabalho que vou falar agora, eu utilizei o texto fornecido pelo professor, que é Identidade de Gênero e Orientação Sexual, Perspectiva Literária, da Thalita Mello, e utilizei ainda o texto do Júlio César Moreira, que tem por título Estudo de Gêneros e Historicidade sobre a Construção Cultural das Diferenças, que eu posso estar disponibilizando aos senhores e às senhoras, caso considere importante, e ainda o texto Estatuto da Diversidade Sexual, uma lei por iniciativa popular da Maria Berenice Dias. Então, vamos lá. Nesse primeiro texto, né, penso que é importante voltar à fala de Jefferson, né, e também de Vanessa, para a gente deixar bem marcado, porque é uma coisa que às vezes a gente esquece, né? Esses três conceitos tão fundamentais, que é o que é sexo, o que é gênero e o que é orientação sexual. Né? Então, o sexo, ele está diretamente ligado às características físicas, como genitália interna e externas, hormônios, cromossomos, essas coisas da biologia. Já o gênero, ele vai estar diretamente ligado aos traços de masculinidade ou feminilidade encontrado em uma pessoa, né? O modo dela falar, o modo dela se vestir, que são definidos
por influência direta do gênero de cada uma dessas pessoas, né? E ele é perceptível, é visível, independente do sexo, e o sexo nem sempre a gente vê, né? Mas essas características, elas são visíveis. Eu tenho um sobrinho, é uma coisa muito interessante, ele tem, né, todos os traços, ele é menino, né, de nascimento, digamos assim, o sexo dele, né, é masculino, mas todas as maneiras dele, né, dele tratar a gente, dele, é o quê? É tudo os traços que a gente pode chamar de feminino, né? Então, o gênero dele é feminino. E, assim, quando os pais descobriram, foram aquele auê, né? Mas o tempo todo ele demonstrava, era visível, mas não queriam ver, né? Às vezes é mais fácil a gente ser cego diante dessas situações. E às vezes a gente até prefere isso, né? E dessa dicotomia, né, que surge entre homem e mulher, e ainda da necessidade de ser feliz, né, surge o conceito de orientação sexual. Porque muitas vezes um menino não é feliz com aquele corpo e sendo obrigado a viver, né, e agir daquela maneira, naquele corpo em que ele nasceu, né? E ele não decidiu nascer, ele nasceu daquele jeito, né? Ele nasceu daquele jeito. E aí surge, então, a necessidade, né, de termos um novo conceito, o conceito de orientação sexual. Esse conceito, ele proporciona ao ser humano, né, direitos ligados aos aspectos pessoais, sociais e também aos aspectos legais, né? Essa orientação sexual é o quê? É a identidade que se atribui a alguém em função da direção da sua conduta ou da sua atração sexual. Se essa se dirige a alguém do mesmo sexo, denomina-se orientação homossexual. Se, ao contrário, ao sexo oposto, heterossexual. Se pelos dois, bissexual. Dessa maneira, a orientação sexual está relacionada ao sentido do desejo sexual do indivíduo. Se pelo mesmo sexo, ou sexo oposto, ou se por ambos. E aí, até hoje, né, a gente ainda se assusta, a gente ainda quer esconder, né, quando a gente está diante de pessoas que são diferentes de nós, né? E o preconceito é visível nas nossas falas, nos nossos olhares, né? Até na escolha de temáticas para pesquisar, né? Só que se a gente fizer... Pessoal, o prof está aí? Não estou enxergando ele. Estou. Ah, tá. Só porque eu não vi mais você. Bom, se a gente fizer uma pequena viagem, né, histórica pelos povos e culturas antigas, é possível perceber que a homossexualidade, ela, ao longo da história, ela existiu e ela existe, né? Os egípcios, os mesopotâmios, que são considerados os antecessores da nossa cultura, aparentemente, né, eles apenas aceitavam as relações, eles não só apenas aceitavam as relações, mas como também reconhecia nas suas literaturas, né, sobretudo as mitológicas. E aí, assim, claro que não vinha escrito assim, detalhado, a gente tinha que fazer uma leitura, né, do que estava posto nas linhas e nas entrelinhas, né? A gente tem, por exemplo, a questão do rei, eu não consigo falar esses nomes, talvez, Hammurabi, né, da Babilônia, que ele tinha as esposas, as concubinas
E tinha também os homens, que eu não sei se eu posso chamar de concubinos, não sei qual é o termo mais correto, confesso que sou meio leiga nessas questões. E aí, outra coisa que a gente pode ver também é até na Bíblia, né? Só que a Bíblia, ela já traz isso de uma forma a trazer o preconceito, né? A trazer o preconceito, a fazer com que as pessoas imponham, né, de uma forma simbólica o poder patriarcal, né? Que o homem seja superior, que a mulher seja submissa, que as famílias de bem, né, sejam aquelas cujos filhos e cujos primogênitos, homens, né, para trabalhar, para dar uma resposta ao mercado, né, com a mão de obra, e para manter, inclusive, as próprias igrejas, né, com os dízimos e as ofertas alçadas, que são tão necessárias para a permanência das igrejas, sobretudo à época, a igreja católica, né? E com isso, desconsidera a pessoa, a identidade do ser e o amor entre o ser, que também é tão controverso, né? Porque a Bíblia fala tanto em amor, que a gente precisa amar o próximo como Cristo nos amou, e amar aos outros como a nós mesmos. Então, por que não amar a pessoa que é diferente de nós, né? Que pensa diferente de nós? Mas a própria igreja, se a gente for analisar a história da igreja, no clero, as relações entre pessoas do mesmo sexo era comum. Isso tem relatos, né? Bastante relatos. E tem também filmes, né? Como, por exemplo, Em Nome da Rosa. E a Bíblia também, ela apresenta, né, escritos que nos leva a fazer esse entendimento e a ter esse medo, né, do diferente nessa questão de gênero. Ela utiliza, por exemplo, a questão da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, que inclusive a lei sodomismo vem dessa ideia, né? A questão da prostituta, Maria Madalena, né? Que também tinha que ser apedrejada, os costumes, né? E aí, diante de tudo isso, faz com que nós tenhamos o quê? A docialização dos corpos. Ai, o meu corpo é assim, tem tal genitália, então tem que se comportar dessa maneira. Não pode ser diferente disso, né? Então, daí já o texto do Júlio César, né? Ele vem ajudar a gente a pensar. Na verdade, quero falar um pouquinho que o estudo dele, ele aborda gênero, né, como um campo multidisciplinar, que surge a partir das ciências sociais, né, no final de 1960, e começa, né, dentro de um grupo feminista que visava o empoderamento das mulheres, mas que com o tempo, dada a necessidade, a relevância, né, ele passa a contribuir com as denúncias, né, e a forma de controle e disciplinização social de quem era excluído ou marginalizado, né? Não apenas a questão das mulheres. Aí ele utiliza vários historiadores, entre eles Norbert Elias, Chartier, Foucault, que são da história cultural, né? E apresenta como que, de forma simbólica, foi se construindo a opressão dos corpos, né? Através das instituições, né, do Estado, como a escola, a igreja, a família, que o Jefferson até já falou aí. E aí vai sendo construída essa ideia através do discurso, né? O que é aceitável e o que não é aceitável, né? E é engraçado que em 2020, a ministra da Família, Damares, ainda usa em sua fala, né, menino azul, menina rosa, né, como se a gente não pudesse ter outras cores, né. Só que a maior importância de gênero reside no fato de entender a diferença entre as pessoas como parte complexa da construção cultural de uma sociedade. Essa construção
é um movimento em questão do outro, e a alteridade é a questão central, né? Pois as próprias concepções de dominação cultural residem no não reconhecimento, se não do outro, do direito à diferença de ser do outro, né? E aí, por último, eu trago aqui o que a Berenice Dias fala. Ela fala sobre o Estatuto da Diversidade Sexual, que é a PEC de número 134, que está, né, há algum tempo aguardando por um parecer, né? E aí ela vem, nesse texto, falar que a Ordem dos Advogados do Brasil, ele cria uma comissão da diversidade sexual, da qual ela é presidente, e essa comissão, ela resolve pegar todos os julgados que existem sobre o tema e criar eu acho que eu posso chamar de sítio, né? Que tem por nome www.direitohomoafetivo.com.br, onde tem aproximadamente 2.000 julgados, né? Sobre questões relacionadas ao tema. E aí ela diz que isso impulsiona, né, o próprio projeto, né, que teve, aliás, o próprio anteprojeto, que foi elaborado, que foi de iniciativa popular, que teve a efetiva participação de mais de 60 comissões, né, de mais de 60 comissões de diversidade sexual das seccionais e subseção da OAB, e que também dos movimentos sociais e assinaturas e tudo, e que em 2011 esse anteprojeto foi formalmente entregue ao presidente do Conselho da OAB. E este, né, foi entregue ao Senado e está lá até agora, né, aguardando por uma aprovação. E aí são vários julgados que tem, né, e isso serve, né, de uma certa forma para driblar, né, para não ter uma lei própria que venha garantir e proteger o direito dessas pessoas, né. Enquanto isso não acontece, nós precisamos ir combatendo a discriminação e toda essa questão, né, com qual remédio? Um remédio constitucional. A Constituição, ela é cuidadosa em vetar qualquer forma de discriminação, né? Então, nós precisamos ter este cuidado como futuros operadores aí do direito, de trabalhar, né, com os sujeitos, né, desse direito, utilizando o que nós já temos, né? Mas é inadmissível que em uma sociedade cada vez mais consciente dos seus direitos, ainda não tenha garantida a essa parcela de cidadão esse direito, no estatuto próprio, né? Para garantir dessas pessoas o reconhecimento legal dos seus vínculos afetivos, que nada mais é do que a garantia do direito à felicidade, um direito fundamental de todos, independente da orientação sexual ou identidade de gênero. Então, acho que é isso. Esse é o nosso grupo, lindo aí, professor, todo mundo já falou. É isso. Professor, só fazendo um complemento, então acho que a gente conclui, né, algumas informações bem importantes. O Caio fala na parte dele de que os estados do sul do país são estados onde ocorre a maior quantidade de mortes, né, ou de ataques a homossexuais. A Amanda dá uma informação muito importante de que nós somos o segundo país com mais leis protetivas aos homossexuais, mas nós também somos o primeiro país do mundo que mais mata os homossexuais. Nós concluímos que a gente vem avançando, de certa forma,
na visão com relação à diversidade de gênero e à orientação sexual, mas nós ainda não temos uma lei específica que trate desta homofobia, da homofobia. A gente, a criminalização está inserida junto com preconceitos raciais, a gente não tem uma lei exclusiva para isso, né? Então, eu acho que a gente ainda tem muito que avançar, não dá para fazer vista grossa, a diversidade e a como isso tem evoluído num caráter mundial, né? Então, eu acho que é um tema ainda a ser discutido muito do ponto de vista legal. Eu acho não, né? Eu acho que o nosso grupo mostrou nos leva a concluir um pouco disso. Obrigado a todos os integrantes do grupo pela excelente exposição de vocês. Alguém tem alguma contribuição? Gostaria de falar alguma coisa? Eu indiquei um livro no chat para vocês. E eu gostaria de ler um trecho que encaixa perfeitamente com as falas de vocês. E o trecho fala assim, que a humanidade persegue incessantemente a felicidade, a experiência de intensos sentimentos de prazer. Porém, a civilização exige a renúncia, ou, nos casos mais amenos, o retardamento desse mesmo prazer, de onde surgem todas as dificuldades da vida em sociedade. A partir da exigência social, desenvolvemos o princípio da realidade, que é justamente o que nos causa sofrimento, infelicidade e desprazer. O sofrimento nos ameaça a partir de 3 direções: do nosso próprio corpo, condenado à decadência e à dissolução, e que nem mesmo pode dispensar o sofrimento e a ansiedade como sinais de advertência. Do mundo externo, que pode voltar contra nós como força de destruição, esmagadoras e impiedosas, e, finalmente, de nossos relacionamentos com os outros, cuja defesa mais imediata é o isolamento voluntário e manter-se à distância de outras pessoas. Então, quando falamos em diversidade de gênero, o que mais nós vemos é o sofrimento, é a infelicidade, é o isolamento voluntário, e às vezes até involuntário, em prol de uma autodefesa, né? Perante uma sociedade que ainda é preconceituosa e tem os seus valores arraigados aí. No chat eu coloquei para vocês refletirem se a diversidade de gênero é uma política subjetiva de identificação das pessoas, cada um se identifica de acordo com a diversidade, por sua subjetividade, algo subjetivo é algo meu, a minha identificação, ou não é? Alguém gostaria de comentar? Tá. Professor? Oi, Fran. Oi. Boa tarde, professor. Boa tarde, turma. Tudo bem? Professor, eu creio que realmente seja assim, subjetivo. Ela se torna objetiva quando se torna individual, né? A questão da escolha de gênero, enfim, eu acho um assunto assim ainda muito polêmico e não é só hoje, sempre foi, sempre vai ser polêmica, né? Essa identidade de gênero, ela vem assim bem antes de Cristo, é algo muito complexo, né? Assim como o racismo, como qualquer outro tipo de preconceito, né? Se perpetua e infelizmente vai se perpetuar durante muitos e muitos anos, infelizmente. O que eu acho estranho é que, tirando a questão da escolha da pessoa se identificar como homem ou como mulher, ok, mas quando a pessoa se identifica, eu gosto de homem, eu gosto de mulher, eu acho assim tão estranho. E por que isso tem que ser discutido? O que interessa? O que é da conta, seja lá de quem for,
a escolha sexual. A escolha do gênero, sim, é uma questão bacana de se falar, interessante, porque tem pessoas que realmente querem ser reconhecida como homem ou como mulher, né? É um direito de cada um. Mas a escolha do gosto sexual é tão complicado, eu acho assim, tão delicado para se falando, entendeu? Eu acho que não é Fran, eu entendo. Desculpa, Jefferson. Pode falar. É que eu entendo o que a Franciele está falando, e primeiro que não é uma questão de escolha, né? Você não escolhe, você nasce assim, né? É uma diversidade, uma orientação, não é uma escolha. Eu não escolho. Mas aquilo... depende. Não depende nada. Depende, não é uma questão. Depende, sim. Tem muitas pessoas que nascem mulheres e do meio do caminho para frente elas decidem. Elas decidem porque elas são aqui. Aquilo é o gênero que ela é. Não é uma escolha. Eu não escolho gostar de homem ou gostar de mulher. Eu nasço gostando. Não, é uma escolha, porque existe essa situação que você está falando, da pessoa já nascer com essa identidade. Mas existe a opção da pessoa escolher da meia-noite para frente. Entendeu? Você lê cientificamente e médico, você vai ver que não é uma escolha, é uma opção. Não é. Já foi provado isso, entendeu? Não é. A gente pode enxergar isso como sendo, não é. Quando você diz assim, por que a gente tem que discutir? A gente tem que discutir porque se discrimina. E a gente tem que discutir tudo que se relaciona à discriminação. De gênero, sexual, racial, econômica. Nós temos que discutir tudo que se relaciona a preconceito. Então, eu creio que tem que se discutir o gênero. Agora, a sexualidade é muito particular. Eu acho isso, assim, complicado, entendeu? Se eu gosto do sexo com um homem ou do sexo com mulher, eu acho complicado. O gênero, ok. Agora, o sexo, eu acho bem individual, de cada um, né? Apesar que parece... Não é uma escolha. Parece que está ligado uma coisa com a outra, mas eu acho tão estranho você tratar de algo tão íntimo. Está extremamente ligado uma coisa com outra, não é uma escolha, as pessoas seguem os padrões que são impostos pela sociedade, esses padrões são impostos num primeiro momento na família, depois ele é imposto na escola, por governantes que não entendem isso, não fazem questão de entender sobre isso, e aí vem a nossa fé que vai terminar de moldar tudo isso. Então, são 3 pilares que vão sustentar isso. E aí nós vamos ver, num senso comum, como questão de escolha. Pois, cientificamente, nós sabemos que não é uma escolha, que as pessoas agem de tal forma e vão mais para frente sair do armário, que é o termo que todo mundo usa, vai sair do armário lá na frente, depois que conquistou, que se realizou, dentro da sua profissão, dentro do seu ambiente, dentro da sua família, que não precisa mais dele, que obteve toda a sua liberdade. É aí que as pessoas vão aflorar aquilo que estava dentro delas escondido, porque tem uma sociedade preconceituosa que nos coíbe de muitas coisas dentro da vida em sociedade, não só nas questões relativas a gênero e a sexualidade. Em síntese, é isso. Façam o nosso fórum de hoje. Muito obrigado. Dúvidas, entrem em contato. Coloquei no grupo do WhatsApp, o evento que vai ter sobre LGBT, salvo engano, até dia 16, para enviar os resumos. É resumo simples, de 300 a 500 palavras. Dá para vocês se inscreverem e publicarem no evento, é gratuito, é um evento da Unemat, está no nosso grupo do WhatsApp. Um grande abraço a todos.